Há anos que a internet nos convence que se atravessarmos a parede errada, vamos dar ao backrooms. Agora, alguém pegou nesse pesadelo e transformou num filme. A questão é, conseguiram capturar o terror do cinema ou fizeram apenas um creepypasta com orçamento? Hoje vamos falar de backrooms e perceber se faz justiça ao fenómeno e responder à pergunta que toda a gente tem. Vale a pena entrar ou é melhor ficar deste lado da parede? Vamos lá então falar de backrooms. Antes de avançar com a análise, vamos perceber então o que são as backrooms. Isto foi um fenómeno ou um post viral na altura no 4chan e a ideia é ser um complexo extradimensional de salas vazias e infinitas, onde as pessoas entram ao sair da realidade. Pá, depois a comunidade começou a expandir a ideia, não é? A internet. E pá, e criou aqui um lore à volta deste fenómeno e criou a cena dos diferentes níveis de entidades hostis e histórias interligadas. Então, se calhar começamos por, não é, o que é que achaste? Quais são as tuas primeiras impressões do Backrooms, o filme? Certo. O conceito em si, um bocadinho para explorar aquilo que falaste, é perfeito para Reddits e 4chans, de facto. Yeah. Porque cria-te todo um quadro vazio para tu poderes pintar à vontade. E o Parsons decidiu pintar este filme que eu confesso que inicialmente a minha primeira reação foi ok, isto é daqueles slow burns que vai lentamente criando hype e depois vai-nos entregar uma chuva de conteúdo. O que, pronto, podemos depois separar mais para a frente, mas na minha opinião não aconteceu tanto assim. Aquilo que eu posso falar inicialmente é que o filme principalmente nos seus primeiros 50 minutos, diria, Yeah. dois terços do filme. É muito bem construído, é muito bonito o filme. Nota-se que é muito experimental também, o que se percebe pela idade do realizador. O Parsons tem, penso eu, 21 anos, à data de hoje, e portanto tudo isso já é fascinante para um realizador com este tamanho, ou pelo menos com um filme deste tamanho. E notou-se que havia muito escola de cinema neste filme. Muitos Yeah. shots coloridos, não sei, eu não vou fazer a comparação ao Wes Anderson, porque o Wes Anderson acho que é um leque cromático Sim. bastante mais complexo, mas nota-se um cuidado cinematográfico maior do que é costume em realizadores, principalmente desta idade, que nós não temos bem termo de comparação. Mas no início acho que o filme é muito bem construído narrativamente e cinematograficamente. Depois é que acho que pode ou não dividir opiniões mais no seu último terço, sem dúvida nenhuma. O que é que tu achaste? Sim, sim. Opa, agora que falaste aí do Wes Anderson, por acaso, eh, agora a pensar, acho que não reparei na altura, mas tem shots muito simétricos e acho que Sim, sim. isso também. Há realizadores a fazer isso muito bem no terror, pá, mas o Wes Anderson vai ser sempre Sim, aqui vai haver a primeira regras pessoa. claras. Yeah. Sim, sim, Pá, sim. o gajo criou aqui uma cena que pá, marcou e pronto. Ah pá, eu concordo contigo em relação a este filme. Acho que ia ser esse slow burn, tem um slow pace, Uhum. mas é interessante. O build que está a fazer é interessante e está-te. Põe-te na ponta do sofá no sentido de. Quero saber mais, tipo, dá-me mais cenas. Yeah. Pá, e lá está, como foi uma cena que começou com uma fotografia, aquilo começou como uma fotografia no 4chan e depois o pessoal é que começa a pegar naquilo e Yeah. a desenvolver o lore da cena. Pô, o final, depois já falamos mais daqui a bocado, Uhum. mas
queria apontar a cena pá, a idade do realizador, que opá, é de louvar teres uma pessoa assim tão nova, com 20 ou 21 anos, Sim. mano, até o primeiro, a primeira longa-metragem, Yeah. e com tipo, nomes de peso na produção. Tipo, Isso foi o que já me chocou mais, acho Blumhouse, eu. pá, Sim. o James Wan, pá, O próprio ator porra, principal, que eu não vou conseguir dizer o nome, mas que é da, penso eu, os 12 anos de escravo. sim, E eu acho que só esse pequeno facto, pequeno entre aspas, já mostra. Porque eu lembro-me de ver os memes quando o anúncio foi feito do filme, antes do filme sequer sair, que é como é que um miúdo de 21 anos vai direcionar esta gente? Porque é de yeah. facto um pensamento legítimo, entendes? Tipo, Sim, sim, eu não me lembro como é que eu era ao certo aos 21, mas certamente não tinha o pulso para direcionar a sim, malta sim. que Oh, faz isto mais do que eu vivi, percebes? Tipo, yeah, yeah. Nem o pulso, nem a maturidade para. exatamente, exatamente. Tipo, vais dar dicas? Bra. Yeah, yeah. Tipo, a minha maturidade aos 21 era o Johnny Knoxville. Exato, exato. Se fosse o Jackass, eu ainda percebia. Sim, sim. Aliás, um Pessoal, eu tenho realizador aqui de 21 um anos. carrinho de shopping, atirem-me aqui deste penhasco. Exato. Eu Esse era o conseguia meu imaginar um pensamento aos realizador. 20. Exatamente, eu Opá, conseguia imaginar um realizador de 21 anos a fazer o Jackass. O sim. Backrooms, nem por isso. Yeah. Opá, e depois eles fazem uma cena nestas produções maiores, Uhum. que é quando o realizador é novo e é a primeira longa-metragem, eles têm sempre um consultor de realização. Ok. E quem é que é o consultor deste filme? É o Mark Duplass, que é o gajo do Creep, que também Sim, entra no filme. entra no filme, já. Que eu tive que E dizer à nossa ilustradora porque ela não se tinha percebido. E ela, não sei. se calhar é tipo o Super-Homem. Se ele tirasse os óculos, Exato. peraí, agora consigo ver. Foi a bata branca que a fodeu. Opa, mas muita gente criticou, Jen, ei, não pode ter sido, ele não pode ter realizado este filme, está demasiado bem realizado para ter sido um miúdo de 19, 20 anos. Yeah. E ele disse, porque eu vi um YouTube short do Uhum. Mark Duplass a dizer exatamente isso, que é, nestas situações, eles contratam um consultor e chamaram-me a mim, pá, e eu não precisava fazer nada, ele sabia exatamente onde é que Nice. ia pôr as câmaras, como é que ia ser o shot. Opá, props para o Parsons, porque opá, por muito que tu vejas muitos filmes para realizar uma cena assim com grande produção Não se é. compara. Não se Não, compara. não. Sim, eu Opá, acho que este filme. Força, força. não sei, eu ia dizer que a nível de realização, pá, está lá e se realmente isto é verdade, meu, muitos parabéns. Uhum. Mas a nível narrativo, pronto, teve ali algumas falhas, mais para, como tu disseste, no último terço do filme. Sim, eu acho que este filme, para ser justamente avaliado, digamos assim, ou dissecado, tem que ser dissecado em dois planos diferentes. Portanto, por um lado, temos que dar o próprio gigante, que se olharmos ao realizador, e eu sei que a malta vai dizer, mas isso não tem nada a ver, eu vou olhar é ao filme. Certo, mas também não podemos ser assim tão loucos. Eh, Exatamente. Olhando ao filme, realizado por quem foi, da maturidade cinematográfica e de vida que a pessoa tem, e ainda para mais tendo testemunhos como temos da coprodução, temos que dar enormes props, porque se olharmos só esse prisma, o filme é fantástico. Eu não fazia um filme melhor com a idade dele e com a experiência que ele tem. Não fazia. E muita gente não fazia. Agora, depois temos que olhar ao filme standalone, não é? Ou seja, sem pensar que o realizador tem X idade, sem pensar que tem X experiência, e o filme em si tem algumas lacunas que são. Não, já vimos filmes piores. Já avaliamos neste canal filmes bem piores. Piores Mas, com realizadores com mais experiência. exatamente, que ainda dói mais porque é malta Yeah. que devia saber melhor, percebes? Sim.
neste filme, eu acho que as lacunas que existem são infelizes. Infelizes no sentido em que era evitável, acho eu. Não estou a dizer que. Porque eu depois também não quero pisar a visão do realizador. Porque ele podia ter esta visão e simplesmente eu não curti o final. Foi só isso, percebes? E é o Sim, que sim. é. Isso vai acontecer sempre. Eu, se calhar, Assim, um dia ou até tu. pode acontecer, desculpa, Força, acontecer o força. mesmo que aconteceu que nos aconteceu nestes últimos filmes do 28 anos depois. O Certo. primeiro, opá, saímos da sala de cinema, meu, o que é que foi isto? Mas Yeah. depois de sair o segundo, nós, ok, agora já começa a fazer mais sentido. Sim. Por E isso, até este pode filme ser terá que isso. ser uma cena do género, assim. Este Até filme ele terá que pode ter ter uma uma. continuação e nós, Yeah. ok, agora sim. Sim, eu sei, pelo menos ali, que ele assinou um contrato com a A24, só que eu não sei o que é que esse contrato engloba, no sentido em que eles contrataram a exclusividade do conteúdo dele, ou é focado em backrooms, percebes? Ou seja, não sei ao certo Sim. qual foi a razão do contrato, mas independentemente, este é um filme que acaba das duas uma. Ou é uma visão artística de alguém que fez dois terços de um filme muito bom e um terço que se calhar não é para toda a gente, ou pelo menos nem toda a gente vai entender. Ou então está aqui um plano de futuro, não digo explicitamente uma sequela, porque a realidade é que o Backrooms é capaz de ser o tema perfeito para tornar uma antologia a perfeita sequela. Yeah. Porque o paralelismo deste tipo de conteúdos ou de conceitos calha muito bem para tu fazeres algo que se calhar não tem nada a ver, mas explica o filme anterior. Yeah. Porque o que faltou, acho eu, não foram. Porque, imagina, o que falha é a narrativa, é verdade, mas não é o fio narrativo. É certas regras, conceitos e funcionamentos que não ficaram claros e que nos impediu de perceber aquele mundo e a razão para acontecerem certas coisas que se calhar podemos vir a perceber se ele fizer uma história com personagens completamente diferentes, num plano completamente diferente, mas a dizer: aqui esta é uma regra, isto acontece, estes Yeah. planos são assim. E tu olhas para trás e dizes: então por isso é que no primeiro filme aquele gajo fez aquilo ou aquela gaja fez aquilo. Ou seja, ele Sim, sim. pode conseguir explicar não pela narrativa que fez no primeiro filme, mas pelas regras do universo que ele criou. E portanto, acho que isso pode vir a ser a chave para o Parsons num futuro filme. Se ele o fizer, porque ele pode muito bem agora pegar, ainda por cima está na idade para ser imprevisível dessa forma, pegar e dizer: Olha, agora vou fazer o Nosferatu. Yeah. Para falar então um bocado do filme, nós conhecemos um dos personagens principais, o Clark, Uhum. que pá, tem uma loja que é que vende mobília. Sim, Pá, só que aquilo não tem ninguém, não, não tem clientes, está já a cair. E, completamente. e depois ele vai para terapia, não é? Vai falar com a terapeuta e Uhum. conseguimos já ter mais algum contexto do background dele. Eu também, quando a vi, percebi logo que ela também ia ter um papel de peso neste filme. Opa, e de repente o Clark repara que uma das paredes na cave da loja dele dá para o outro lado. Ele consegue Yeah. atravessar a parede. E depois então ele tenta investigar aquilo melhor e ouves aqueles sons de. Sabes que alguma coisa está lá. Alguma coisa que não Certo. é normal. Mas também consegues. Ou seja, quando ele vai para a terapia, consegues perceber a cena que ele tem alguma bagagem atrás e Ah, alguma sem coisa dúvida. que ele carrega nos ombros. E depois corta para a terapeuta dele, que é a doutora Mary Klein, Uhum. que também não está bem. Ela até lança um livro, mas notas que ela não está muito contente com aquilo. Não foi um marco para a vida dela. Certo, certo. E então ela, como o gajo desapareceu, o Clark é dado como desaparecido, e ela vai visitar a loja dele e entra pela mesma parede. Que o gajo até Eles fez delineam.
A porta, sim. Yeah, fez a Com marca as fitas com fita cola, com cola. as fitas cola, yeah. Opa, e eu aqui até pensei que fosse alguma cena ligada ao psicológico das pessoas, do género. As pessoas Eu acho que que é, mas carregam alguma ficaste sem cena. essa ideia? Mas ficaste sem essa ideia? Ou mantiveste? Opa, Eu também acho que é isso. eu fiquei tão confuso com o final que já que me tinha esquecido disso. Percebo. Descartei logo essa Ok. ideia. Mas depois, quando os dois se reencontram no Backrooms, tu vês o gajo, o Clark, acompanhado de pessoas deformadas. Uhum. E ele até diz: Sim. pá, é normal este sítio, tipo, vai-se esquecendo das pessoas. Tá. E eu Essa parte gostei deste lore, também eu. que é, ok, tu entras e depois mais à frente encontras um monstro que é o Clark, vestido de pirata, que era quando ele estava a fazer aquele reclame a promover Sim. a loja dele, mas só que também estava deformado. Então eu gostei também, ou gostei desse lore porque dá para entender que sabes, pá, quando tu pensas, pá, estou a ouvir as paredes a respirar, ou parece que o Backrooms tem vida própria e tem memória. Era aí que eu ia também. Sim, sem dúvida. Opá, É um e eu organismo. gostei, yeah, eu gostei desse lore no sentido de, ok, é como toda a gente, tipo, as nossas memórias vão fade, Sim, vão sim, se, vamos desaparecendo. Sim. é isso. Pá, só que depois o final deixou um bocado a desejar. Não sei se queres. Antes de avançarmos para o final, não sei se queres dar a tua Sim, opinião. posso acrescentar aqui algumas coisas. Acrescentar ou pelo menos reforçar, Ok. porque eu também senti muito isso. Ou seja, eu gostei muito, acho que foi o final perfeito para o build-up que o Parsons foi criando. Porque realmente, quando tu chegas ao ponto de perceber que o Backrooms é um organismo, vamos chamar-lhe vivo, ou pelo menos consciente. Porquê? Porque inicialmente a minha ideia era que os backrooms iam ser retratados neste filme como o deserto da memória. Não sei se me faço entender, que é a memória coletiva de toda a gente que entra lá é lida e assimilada. E depois, por isso é que nós encontrávamos, por exemplo, uma das salas que o Clark encontra inicialmente tem o trono onde ele estava a gravar e os chinelos da rapariga que estava a gravar e as sapatilhas do rapaz, não sei, dos assistentes dele, Sim. assim a sair do chão. E portanto, parece-me a mim, ou pareceu-me a mim naquele momento, que o Clark entrou, o Backrooms leu-lhe a memória, não é? E acrescentou à base de dados. E depois aquilo cria salas consoante aquilo que vai assimilando. Depois é-nos dado esse detalhe, que é aqui as pessoas vão sendo esquecidas. E aí é que me deu o clique, que é, ok, então quer dizer que isto funciona um bocadinho como a cabeça de qualquer pessoa, como tu disseste e bem, Yeah. que é, por exemplo, tu és quem és, mas a minha memória de ti não só não é exatamente quem tu és, como daqui a 20 anos, se eu nunca mais te vir, a memória que me ficou é de quem tu eras naquele momento. E mesmo essa já está deturpada. Porque Yeah. já não é bem aquilo que era na altura, aquela questão do efeito Mandela e não sei o que, não sei o que mais. Sim. E eu acho que isso é um bocadinho o que está a ser retratado neste contexto que o Parsons dá aos backrooms. Eu acho que isso foi muito bem jogado e foi incrível. O meu problema com o fim, se quiseres então pronto, avançar para essa parte, é que não sei se foi por desistência da ideia ou por se calhar ele achar que estava a entrar em territórios demasiado conceptuais. Ele decidiu dar aqui o que os americanos chamam de U-turn, não é? Aquela curva apertada, Yeah. e dizer: Ah, não, isto é super real e está a ser estudado por uma empresa. E a mim tirou-me um bocadinho o conceito de um universo em expansão, porque é o que eu sentia que o Backrooms era, que é um bocadinho como um universo funciona, ou seja, é um encapsulamento daquilo que nós temos na realidade, não é? O universo está em constante expansão e o Backrooms parecia-me ser um universo dentro do universo, uma espécie de uma matriosca Yeah. conceptual.
Estava muito interessante. Claro, era muito artístico, se calhar, e não era para todos os olhos, tudo bem. Mas para todos os efeitos, acho que era um conceito muito mais engraçado do que chegar ao fim e dizer gotcha, isto é real. E Sim, então, sim. meio que perdeu-me um bocadinho aí, mas pronto. Porque tu, no primeiro ato, ou seja, o primeiro ato termina com alguém a ver o Clark dentro do Backrooms por uma câmara de vigilância, que é Exatamente. o gajo do Creep. Do Creep, sim. E, e depois, aquilo, a meio do segundo ato, aparece ele com a família, estão ao pequeno almoço, e a ver a notícia, este gajo desapareceu, e a expressão dele é de admiração. E eu fiquei, mas tu viste, se calhar. Ou seja, para mim, Alguém não está a fazer o seu trabalho, não é? não, porque eu fiquei. Porque é que o gajo está admirado? Não é? Porque quando o primeiro ato acaba, eu pensei, este gajo. O Clark é refém deste gajo, por exemplo. Alguma cena desse Exato. género. Exatamente, sim, Entendes? sim. E quando ele fica admirado, eu fiquei mais confuso ainda. Então, o que Exato. é que este gajo está aqui a fazer? E depois, no final do filme, se calhar podemos avançar para aí, Uhum. quando a médica, a Mary, encontra este doutor, sei lá o que é, Certo. não sei o que é que ele é, não Na falta tenho, de melhor palavra, vamos chamar-lhe doutor. sim, entre aspas. Exato. E ela, então, mas o que é que se passa aqui? E ele, não sabemos. Pois é isso. Sim, mas o gajo dá o contexto de pá, somos uma equipa, descobrimos isto, estamos a ver o que é que se passa aqui e ela. E o que é? E ele, não sei. Epá, e aqui é que foi mesmo. Porque é o momento exato para me dar a punchline, ou para entregar a punchline. Sim, sim, sim. De género, é neste momento que ela acaba a pergunta e eu, ok, vambora, dame. E ele, Yeah. então, tipo, quase 2 horas aqui, para quê? Sim, é um balão que tu tiveste a encher durante o filme todo, tiveste a ler no sofá. Sim, E chega ao fim e rebenta, mas sem barulho. é isso. Só desvazia, estás a ver? É isso, porque Foi triste, pá, sim. eu comecei a pensar como é que podíamos fazer isto, entendes? Como é que podíamos Uhum. terminar o filme? Porque imagina, quando vais fazer uma cena deste género, mesmo que tenha sequela, ok? Certo. Ou mesmo que a tua ideia é uma sequela, mas pode ou não avançar, não é? Sim, Corres sempre esse risco. claro. Tu tens de terminar a história, até podes deixar em aberto, mas no sentido de se eu vir o filme e de género, ok, espero pelo segundo, mas se não sair, estou bem assim. Sim, sei o que é que queres dizer. Já. Entende? Eu senti isso, ou a única vez que eu senti isso foi no Afterlife do Ricky Gervais. Ok. Olha, bom exemplo. Entende? Porque acabou e eu, ok, quero ver mais, porque Já. senti aquela quase uma sede de saber mais sobre a vida dele e acompanhar a vida Uhum. dele, mas se acabasse ali eu ficava fixe, entendes? Sim, sim, sim. Opa, e Epá, este filme eu percebo-te, gostava, percebo-te. por exemplo, de abrir mais o leque de lore. Por Já. exemplo, o gajo até podia acabar a dizer, olha, não sabíamos, mas este é tipo o primeiro nível, ou se quiseres o primeiro Hum, piso, sim, sim, entendes? sim. Ou Até seja, porque há uma dava-te altura mais do filme. abertura do pessoal estar, ok, estou ficar à espera de segundo ou Sim, uma sim. Até continuação. porque há uma altura do filme, do lore, já que nós estávamos a explicar o lore, até faltou Yeah. aqui uma parte, pelo menos que eu senti. Há uma altura do filme em que parece que o Parsons quer indicar que há níveis no Backrooms. E os Sim. níveis são preenchidos pelo. Ou seja, não é são preenchidos, mas são categorizados pelo o tamanho do trauma. E nós vemos isso mais até do lado da Mary, acho eu. Porque ela tem aquela questão toda com a mãe, que nós não percebemos bem, mas também aí acho que
não sinto que era preciso grande contexto, é mais para enaltecer a personagem, ou dar mais Sim. contexto à personagem. E parece-me a mim que o Backrooms vai acrescentando níveis ao trauma, ou seja, em vez de ir a subir de nível, vais a descer de nível, percebes? E quanto mais fundo Yeah. é, maior é o trauma. Ou seja, até houve aí uma altura em que parece-me que ele estava a explorar essa ideia, só que não houve bem uma continuação, não houve um desenvolvimento nessa área. E eu Yeah. acho que no fim seria giro, pelo menos acordar a ideia de que nós não sabemos bem, mas também isto só está a começar. Se quisesse cortar Sim. logo por raiz, foi uma coisa que eu até acho que falámos offline na altura quando vimos o filme, era ter acabado o filme antes dessa conversa. Percebes? Ou seja, de ela ser apanhada por aquelas pessoas de fato, não é? Daquele fato Exato. biohazard, não é? Sim. Uh, Pá, era e, isso e feito black. Exato, feito black. E de repente, puf, desenrasca-se. Eu acho que isso era mais giro. Eu até vou usar um exemplo em específico. Eu não sei se tu já viste, mas se calhar muita gente na nossa audiência já viu. O filme Júri número 2 do Clint Eastwood. Não sei Sim, se já viste esse vi. filme. Pronto. Yeah. O final desse filme é um bocado a ideia que eu estou a apresentar, que é, pronto, para quem sabe, há toda aquela questão, não interessa bem, mas no fim a advogada vai à casa dele, ele abre a porta, vê a advogada, olha um para o outro, feito black. Agora, foi lá numa de continuar a conversa? Foi lá numa de vou acusar-te do crime? Vou lá. Percebes? Tipo, não Sim. sabes, não interessa. Está aqui, Sim. está dado, está entregue. E eu acho que esse final era o mais adequado, mas se quisesse explanar, tinha que ser como tu disseste, e acho muito bem, que era de facto, estamos só a começar. Yeah. Sim. Mas também gostei do teu. Ahm, Sim. Porque, opá, yeah, deixava-te. Porque te dava mais espaço Uhum. para continuares a história na tua cabeça. Kane Parsons, se quiseres dois consultores para, para escrever o próximo guião, estamos Sem aqui. dúvida, sim. Sem dúvida. Eu acho que fica sempre bem dar a oportunidade a sonhadores. Yeah. E portanto, não, eu acho que eram as duas melhores visões, no fim. Claro que quem está de fora racha lenha, não é? Como se costuma dizer. Sim. E nós temos muito essa cena, eu acho, porque como nós temos algumas aspirações a fazer X, Y ou Z, estás Yeah. a ver um filme e tu pensas, por exemplo, se eu fosse mais do som, eu dizia, eu aqui curtia se eles fizessem isto. Se fosse mais da imagem ou da luz, aí olha, era fixe ter aqui não sei o quê. Sim. Eu ainda recentemente vi um filme que eu estava sempre a comentar isso por causa das luzes, que é o They Will Kill You. Saiu este ano, acho eu. Sim, sim. E é um filme que usa muito cores, é muito comic based também, comic de comic books, não de engraçado. E eu lembro-me sempre do Mandy, que nós já falamos Yeah. várias vezes desse filme, porque o leque cromático desse tipo de filmes dá para sonhar. Deixa-te, ei, peraí, isto é incrível, porque é que isto não está presente noutros filmes? Eu acho que é sempre fixe se derem asas ao público e o Parsons nesse aspecto acho que fez um ótimo trabalho, porque lá está, Yeah. mais uma vez, repetindo, dada a idade, Sim. é impressionante. É pena este último terço, mas quero acreditar que há uma visão, que há algo que ainda pode Sim. vir. Sim. Opa, agora. É isso, foi o que disseste da idade dele. Porque se eu tivesse a idade dele, eu no meio punha alguém a dar um soco nos tomates ao médico. Eu ia perguntar-te uma coisa, por acaso, ainda bem que falaste disso. Eu queria guardar mais para o fim, mas posso falar agora. Que é. Porque este filme, o Backrooms no geral, não é este filme em particular, mas o conceito de Backrooms é bastante lunático. E este filme, em muitos momentos, mesmo principalmente o Clark, quando fica lá preso e depois volta como uma pessoa diferente, Yeah. ele parece-me muito lunático. E eu sinto que nesse momento, eu não sei se tu farias a mesma coisa que eu, mas acho que era fixe ter um bocadinho de humor. Mas não é humor tipo, sei lá, não é tipo Art Ice, estás a ver? Eu não quero, não é aquele humor de domingo. Sim, sim, sim. É aquele humor tipo Harley Quinn. Estás a perceber o que eu quero dizer? Ou seja, aquele humor que tu sabes, esta pessoa não está bem. Mas é Yeah. super engraçado. E eu acho que este filme podia beneficiar de uns pozinhos disso nessa altura. E um soco nos tomates no fim era, acho eu, o pináculo. Mas acho que tens. Quando, Em quando, que- quando ele diz liga a luz ou faz uma cena qualquer, como é que era?
Ele pede à mulher para fazer uma cena Ah, qualquer. pois é, tens E razão. ela está sempre no sítio e ele, pronto, eu faço, não deixa estar. Exato. Sim, sim, é isso, é isso, é isso. Se calhar um bocadinho mais de pausa então. Mas tens toda a razão. Essa situação, eu lembro-me de me rir, eu assim, porque ainda por cima estava a ver com a nossa ilustre ilustradora, eu disse, foda-se, afinal sofremos todos do mesmo. Opa, olha, e um fun fact que eu tenho Força. aqui, que é, eles montaram o cenário todo. Se eles tinham 30, ok, eu não fiz a conversão, mas tinham Certo. 30 mil pés quadrados de cenário Ui, físico a para fazer o sério? backrooms. Yeah. Eu juro E que segundo, achava que era tipo o Exit 8, sabes? Que era um yeah, cenário, mas eles iam trocando. sim, sim, mas não, tinha Ei, tudo incrível. feito e havia pessoas a perder-se lá no meio. Pois acredito. Com 30 mil. Opa, agora É incrível. temos também a cena, como tu falaste, que a A24 fez um contrato com ele. Sim. Agora, se ele vai estar presente, ou seja, se isto vai ser uma sequela, Uhum. ou se ele vai estar presente em todos, na realização, no guião, pá, este é um tema que podemos abordar depois noutro vídeo com mais detalhe, mas é a cena da A24 agora fazer esta parceria Ah, com o AI. sim, sim, sim. Sim, podemos, porque eu acho que isso até merece o seu próprio vídeo. Sim, Não pela A24 em particular, mas pelo precedente, sim. diria. Se calhar é o que me preocupa mais, e eu por acaso tenho um exemplo muito específico, daquilo que pode ser o futuro do cinema, não é? E algo que até aconteceu recentemente, eu posso deixar essa trivia, que é, eu não sei se tu sabes, mas fizeram uma live action do Moana, aquele filme de animação da Disney. Ah, ridículo, yeah. Certo. E eu não sei, e pronto, e o orçamento desse filme foi de 250 milhões. E grande parte daquele filme é muito CGI, é pôr The Rock e ganhar dinheiro pelo nome dele, do Dwayne Yeah. Johnson, neste caso. Um, por outro lado, e em paralelo, o Odisseia de Christopher Nolan, que é 100% efeitos práticos, custou também 250 milhões de euros. E portanto, acho que isto é uma gênese, ou melhor, é o sintoma de um problema maior, que é, eu continuo sem perceber como é que funcionam orçamentos em Hollywood, vou ser completamente sincero, Yeah, sim. e este tipo de exemplos acho que prova que alguma coisa aqui não está a ser calculada, alguma coisa aqui está perdida no meio de favores, ou conhecimentos, ou o que quer que seja. Vir pôr AI no meio disto tudo, sinto que vai ser um grande problema, ou pelo menos um precedente muito chato de resolver daqui a uns anos. Mas sim, acho que é um vídeo à parte. Ou pelo menos Sim. um filme que venha a surgir que sofre disso e nós podemos usar esse filme para falar dessa questão também. Sim, Sim, pá, eu falei disto porque, lá está, se sair uma sequela e entretanto a A24 fizer não é, esta parceria avançar, sim. se calhar vai estragar o Backrooms. Sim, e não me preocupa só o Backrooms, porque Sim, sim, tens outros a filmes, mas A24 é o. isso, a A24 continua a ser um jogador de muito peso no terror moderno. Certo? E preocupa-me um bocadinho o que é que pode vir de outras produções que algumas delas sequelas ou antologias de coisas que já vimos e gostamos, e ao É mesmo isso. tempo coisas novas que se calhar podiam ter sido top se não fossem, bem, AI slop. Pois é isso, eu destaquei mais o Backrooms porque, como dissemos, Sim, sim. precisamos de mais contexto sobre É isso, este mundo. é isso, E como é isso. se tiver uma sequela é suposto ser uma continuação, isto pode trazer aqui problemas. Agora, se for um filme novo, opá, pronto, é Preocupa-me um um tema pouco, sim. sensível, mas acho que é outra É. conversa. Sim, sim, sim. Iremos explanar, caros ouvintes, e visualizadores, essa questão mais para a frente, Yeah. porque, pronto, acho que é um problema geral, não é só do cinema, Sim. também convém dizer isso, mas definitivamente acho que o cinema, infelizmente, está no leme. Não sei muito bem porquê. A música Ficamos até sem achei que fosse a podcast. primeira. Exato. Cuidado connosco! Mas sim, eu acho que deste filme é mais ou menos isto. Eu não sei se tens alguma coisa a acrescentar. A nível de referências, nós falámos um bocadinho do Wes Anderson, eu acho que existe aqui muito Wes Sim. Anderson. A nível de simetrias e cores e cores vivas, principalmente. Eu acho que nesse aspecto foi muito específico, porque o Backrooms, pelo menos enquanto jogo, não é que não sejam cores vivas, mas
procura alguma escuridão, até porque cria um ambiente específico para quem joga, não é? Ou seja, o jogador. Mas para filme, eu acho que ele fez uma boa escolha de meio que chocar as pessoas com tanta cor. Mas o que é que achaste do filme? E não sei se queres dar uma nota final, ou se tens alguma referência que eu me possa ter esquecido. Uh, a nível de referências não estou a ver assim nada agora. Mas tu falaste agora aí das cores. Eu acho que também a cena de ser mais claro, ter as cores mais vivas, será que cada nível. Eu estou a imaginar os níveis tipo de cima para baixo, não é? Certo, também eu, sim, sim. Ou seja, vai ficando mais escuro, ou seja, muda, é o amarelo, vai ser sempre, o Backrooms Uhum. é conhecido por ser aquele amarelo, ou Sim, seja, sim. a tonalidade mudar e escurecendo para baixo a cada nível. Já, já. Será que podem ir por aí? Olha, era uma Ou é boa esse o ideia. objetivo? Eu vou-te ser sincero, eu acho que ele foi pelas cores. Nós já falámos deste filme no podcast. Eu acho que era o que ele procurava. Não pelo filme, mas pela experiência para o visualizador, que é o Midsommar, que é terror ao claro. Ok. E eu acho que ele procurou mais por isso, que é, tu sabes que tens que ter medo, mas tanta cor, deixa-te, É um põe-te throw, é as um. guardas. Põe-te as guardas em baixo. Tu ficas Yeah. meio que mais livre. O Midsommar faz isso lindamente, acho que não é preciso Sim, sim. explanar esta parte. Já falamos disso mil vezes. O próprio Curry Barker, realizador da Obsession, tem Yeah. grande inspiração do realizador de Midsommar e de Hereditary. E portanto, eu acho que foi isso. Acho que foi pegar no que o Wes Anderson faz tão bem e dizer: a malta, se tiver estas cores todas e este estímulo todo visual, vai ficar mais desprendida. E então depois o medo, o jumpscare, como a parte em que o Clark aparece da esquina, Sim, não é sim. assustador, mas é creepy. Eu acho, Ei. pronto, pun intended porque o co-produtor é o Creep, eu acho que também acho que houve muito disso. É um filme mais creepy do que propriamente assustador, mas tem, Yeah. claro, momentos de jumpscare, sim. Sim, sim. A nível de nota, eu acho que vou para um 2,5. Ok, Acho que ok. aquele final foi um grande peso para a minha decisão. Percebo, E vai e com tu sorte em disseste. levar um 2. O Paulo é uma pessoa muito taxativa. Tens que crescer. É tough love, estás a ver? Eu percebo-te completamente. E mesmo assim, para a primeira feature film, Sim. acho que 2,5 é muito bom com 21 anos. Tipo, com 21 anos eu estava ainda a perceber em que ano é que eu ia acabar a engenharia informática. Yeah, yeah. Um, eu dei 3. Ok. Muito na onda de. Eu percebo a tua série e eu também pensei em dar ali aquele meio termo. De 0 a 5, 2,5 acho que é sólido para este filme. E já é uma boa nota, atenção. Mas eu dei 3 pela idade, porque eu vi o filme e no fim eu só conseguia pensar. Eu tenho os meus problemas para este filme, mas este filme foi feito por um miúdo de 21 anos. E isso não me sai da cabeça. Eu sei que não é, se calhar, a melhor forma de avaliar um filme, mas eu não consigo simplesmente tirar esse peso, porque eu não conseguiria fazer daquela idade o que ele fez. E tendo esse testemunho, que eu por acaso não conhecia, do co-produtor, do protagonista do Creep, Yeah. ainda torna as coisas, ainda me garante mais o 3. Não descia, ou seja, se descesse seria sempre para 2,5, nunca menos. Não consigo dar mais do que 3, realmente há problemas, há lacunas narrativas aqui que mesmo uma sequela ia ter dificuldades em resolver, ok? Porque houve decisões aqui tomadas que me pareceram drásticas, se é que é a palavra certa, eu diria que sim. Mas acho que é uma nota sólida, contando que 2,5 é a nota deste filme, e dou ali 0,5 porque de facto é fascinante o trabalho que um rapaz jovem, com certamente a vida pela frente no cinema, a começar Sim. como começou, só espero ótimos trabalhos dele, ou pelo menos trabalhos intrigantes, digamos. You got the camera, right? Or you can borrow it again. What the fuck? It's a real mess. But also beautiful. In a way. E foi mais um episódio do Fundo Cósmico. Digam-nos o que é que acharam. Será que sobreviveu ao hype? Ou foi mais um filme perdido nos corredores? É isso mesmo.
Deixem nos comentários as vossas opiniões. Já sabem, subscrevam o canal, deem aquele like, ativem todas as notificações. E não se esqueçam que estamos também nas redes sociais, Instagram e TikTok. E temos este podcast no Spotify e Apple Podcasts. Até à próxima. Até à próxima.